Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3, né? Que é a parte de geometria que veio nessa primeira apostila. Página 55. Na página 55, a gente tem a definição e mostrando também a diferença entre ponto, reta e plano. O ponto é o que, gente? Igual aqui eu dei um exemplo, ó, o ponto P. O ponto, ele é toda figura geométrica que não tem dimensão, não pode ser medido, tá? E sempre representamos ele usando uma letra maiúscula. Então, aqui eu fiz um ponto e vou chamar esse ponto de ponto A, por exemplo. Isso é um ponto. Não tem dimensão, não pode ser medido e sempre nomeamos com uma letra maiúscula. Agora, o que seria uma reta? A reta é o seguinte, ó. Indicamos que a reta é infinita por meio de uma seta em cada uma de suas extremidades. Então, a reta, ela é sempre infinita, tá? A reta, ela pode ser representada de duas maneiras. Usando uma letra minúscula, tá vendo? Qualquer letra minúscula. Ou então, representando ela por dois pontos. Porque, na verdade, a gente sabe que a reta, ela é uma linha não curva, certo? Ela tem uma única dimensão, que a gente fala que é o comprimento. E quando a gente representa ela, a reta nada mais é que a união de dois pontos, tá vendo? Então, a gente pode representar a reta ou usando uma letra minúscula ou representando dois pontos que pertencem a ela, tá bem? Para você formar uma reta, basta sempre que você tenha dois pontos. Agora eu vou explicar para vocês a diferença entre reta paralela e reta concorrente. A reta paralela são duas ou mais retas que não têm ponto em comum. Ou seja, elas não se cruzam. Você pode prolongar aqui, ó, que elas nunca vão se cruzar. Já as retas concorrentes é o contrário, são duas retas que têm um ponto em comum. Então, aqui, por exemplo, a reta R e a reta S, elas têm esse ponto em comum aqui. Coisa que não acontece entre a reta V e W. Dentro da reta concorrente, quando ocorre esse caso aqui, eu tinha duas retas, elas têm um ponto em comum. E esse ponto em comum forma um ângulo de 90 graus. Toda vez que tiver esse símbolo aqui, indica que o ângulo formado entre as retas vale 90 graus. Eu vou explicar para vocês o que é ângulo. Acontecendo isso, a gente fala que essas retas são perpendiculares. Então, agora vamos entender a diferença entre reta, segmento de reta e semi-reta. A reta, ela é infinita, ou seja, olha, você sempre vai colocar a setinha para os dois lados. Agora, quando eu falo que eu tenho um segmento de reta, o segmento de reta é uma parte da reta delimitado por dois pontos, tá? Então, ou seja, é como se você soubesse o início e o fim, tá bem? E quando você representa o segmento de reta, você coloca em cima dos pontos só uma linha sem a setinha. Já a semi-reta, ela tem um ponto de início, mas você não sabe aonde ela termina. Então, toda vez que você for representar uma semi-reta, você vai colocar da onde ela começa, o outro ponto que passa por ela e uma setinha indicando para onde ela é infinita, tá certo? Então, a diferença de representação de reta é que você vai usar a setinha, ó. Isso é a representação de uma reta. Isso é a representação de um segmento de reta. E essa é a representação de uma semi-reta. Na apostila tem a definição certinha, tudo que eu falei aqui, depois vocês sublinham lá. E por último, eu vou explicar para vocês o que é um plano. O plano, a gente fala que ele é infinito, igual isso daqui, ó. Isso daqui, ó, é uma placa, isso é considerado um plano. O plano é infinito, só que ele é limitado, ó, igual aqui. Ele é ilimitado, ó, em todas as direções. Você consegue passar infinitas retas por dentro do plano em infinitas direções, tá? É ilimitado em todas as direções.
O plano, geralmente, ele é representado por uma letra grega minúscula. E as letras gregas mais que a gente usa o alfa, pode vir o beta ou o gama, tá certo? Então, por enquanto, a gente precisa só mesmo saber as definições e diferenças, tá? Espero que vocês tenham entendido. O próximo vídeo eu vou explicar sobre ângulos.